eu quero. Em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode qualquer necessidade. Paz e graça, meus irmãos. Deus abençoe o nosso ajuntamento e aceite a nossa adoração, o nosso louvor. O Senhor se agrade daquilo que nós iremos apresentar a Ele por meio de Jesus. Tudo que nós faremos aqui, faremos por meio de Jesus. Todas as coisas. Tudo. E tudo será para a glória do nome dEle. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Acabou o período de férias. João está conosco, que coisa boa. Alguns irmãos retornam de férias. Como disse o pastor pela manhã, bom ano novo. O Brasil só começa agora. Lamentavelmente, é verdade. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro do mês e o primeiro do ano. Então, desejamos que este ano que começa hoje seja um ano dirigido, direcionado, sustentado pelo Senhor na força do seu poder. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Pastor Valdeci hoje está pregando em Atibaia. Deixou um abraço e a informação.
O pastor Barnett está de férias. Hoje é o aniversário dele, hoje. Ele então viajou, foi descansar um pouco e retorna no final da semana para o nosso meio. Quem se lembrar, passe um WhatsApp para ele, o parabenize pela sua data, tá bom? Presidentes de ministérios, diretores de congregações, por favor, atenção para esse aviso. Reúnam-se com os seus liderados, conversem com os pastores das congregações, elaborem o relatório do ano passado e enviem para mim até o dia 12. Dia 12 eu preciso estar com eles para poder repassar ao conselho, a gente conversar. E no final do mês, no último domingo do mês de março, dia 29, nós teremos uma Assembleia Geral Ordinária para conversarmos sobre os relatórios. E nesta Assembleia, nós teremos a eleição de um membro do Conselho Fiscal, conforme convocação no boletim de hoje. Tá bom? Dia 14 de março, nós temos um simpósio de música aqui. Há um ânimo tão grande acerca desse simpósio que eu estou empolgado só em saber que ele vai ser aqui. O pessoal está ligando para cá e perguntando e tomando informações e querendo detalhes. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Amanhã, o seu Manuel e a dona Ana estarão fazendo uma viagem longa. E eu queria orar por eles. Eles vão visitar o filho. Fica 3 meses lá. 3 meses, né? 2 meses. Melhor ainda. Se fosse 1, seria melhor ainda. Queríamos orar por eles. Vamos orar? É uma viagem longa, cansativa. E nós queremos que Deus seja com eles nessa viagem. E o abençoe. E dê a eles alegria de estar com a família. Renato, vem cá. Por favor, meu irmão. Enquanto você vem, eu darei mais um aviso. Fomos informados ainda há pouco que o pessoal da prefeitura está multando quem colocou os carros ali no estacionamento do táxi. Tiraram, aí depois colocaram de novo e multaram outra vez. Essa é a informação que eu soube. Então, se você colocou ali no táxi, na praça, do lado da rua, dê um jeitinho de tirar. Nós temos um estacionamento aqui que fica aberto para servir não só os membros, mas os nossos visitantes. É aqui na rua do lado, essa mesma aqui na outra quadra. Tá bom? Pirâmide. Coloque lá, fica tranquilo. Ou então aqui, ó, na lateral da igreja. Ou aqui, mas na praça ali, no local apropriado para os taxistas, eles estão querendo multar. Tá bom? Por favor. Oremos. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer o momento que estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. E nesse momento queremos agradecer pela vida do Coutinho, esposa, família toda. E agora ele vai fazer uma viagem, eles farão uma viagem longa e que sejam abençoados na ida, durante todo o momento de passeio e especialmente na volta também. São pessoas agradáveis, queridas e que nós estimamos muito. E queremos pedir ao Senhor toda a proteção, toda a paz e que eles estejam sempre pensando no amor de Cristo como exemplos vivos da nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus. Agradecidos, oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 18, mesmo assentados. Vou ler os primeiros 6 versículos desse texto. Após a leitura, nós vamos cantar salmos e hinos de número 109. E eu já peço que os irmãos, após a leitura, coloquem-se em pé. Mateus capítulo 18, de 1 a 6, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança,
colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Apenas até aqui. Vamos cantar o hino de número 109. Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Ao contemplar a tua cruz, e o que sofreste ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Não me desejo gloriar em nada mais senão em ti, pois que morreste em meu lugar, teu sempre teu serei aqui. E tua fronte, mãos e pés, de teu ferido coração, teu sangue em dores tão cruéis, deste por minha redenção. Ao contemplar a tua cruz, o teu sofrer, o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, a quem meus ombros têm pesar. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. A partir do verso 30 até o verso 37. Eu vou ler os versos pares e convido os irmãos a lerem os versos ímpares. Marcos 9, do 30 ao 37. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma
E vamos continuar louvando ao Senhor com a equipe de louvor dessa noite. Graça e paz, igreja. Que o Senhor seja conosco nesse culto e aquilo que Ele tem no coração dEle, que Ele venha ministrar aos nossos corações, moldando-nos e nos ensinando segundo a vontade dEle. A letra dessa música declara que Ele é a única razão de nós vivermos. Ele é a única razão de nós estarmos aqui. E Ele é a única razão, de fato, de recomeçar a cada fração de segundo. Então vamos louvar esse Deus e declarar que Ele é a nossa esperança em dias maus, em dias difíceis. Mas vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é a razão da nossa vida. Senhor, porque é muito bom louvar ao Senhor em todo tempo.
em todo o tempo. E bendizer ao Senhor, e cantar ao Senhor, e dizer o quanto Ele é bom em nossas vidas. Apesar, de novo, irmãos, vivemos tempos difíceis. O nosso país passa por situações difíceis, a saúde passa por situações que nos chamam muito a atenção, a área financeira também, todas as situações. Na nossa casa há situações difíceis, na nossa igreja há situações. O que fazer mediante tantas circunstâncias difíceis? É olhar para Jesus e falar: tenha misericórdia de nós, senão nós vamos perecer e parar, e a obra não pode parar. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados que estão aí no ar, tentando tirar a nossa visão e o nosso foco daquilo que o Senhor tem para nós. Satanás tem o poder de ver a nossa vitória. Então ele tenta ofuscar aquilo que Deus entrega na nossa mão. Somos instrumentos do Senhor para fazer a obra dele. Então precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu vou te bendizer, porque enquanto eu canto e bendigo o teu nome, o Senhor trabalha e luta. Como ele disse para Josafá: fique na posição, a peleja é minha. E o povo venceu, porque Jesus venceu, o Senhor venceu. Desceram e pegaram todos os despojos. Então vamos buscar aquilo que é nosso, a glória do Senhor. Amém? Então vamos cantar: eu te bendirei, Senhor, independente de todas as situações, em nome de Jesus. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, aleluia. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Uma das passagens na Bíblia que me chama muito a atenção, são várias, N, mas uma que me conforta e me ensina a cada momento, é quando Paulo esteve em oração com o Senhor e disse: tira esse espinho porque está doendo muito. Estou contextualizando, ele não falou dessa maneira, mas para entender de uma maneira bem coloquial. Tira esse espinho porque está me incomodando, está me doendo muito. Tem um jeitinho de tirar? O Senhor é poderoso. Pode, por favor? Por gentileza, Senhor. E ele disse: não, meu querido, precioso, amado Paulo. Não, filhote. A minha graça te basta. Então você vai aprender a viver com esse espinho, ok? Porque nesse momento, com esse espinho, tu irás me adorar na força do meu poder e não da maneira como queres. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Geuserem, igreja, a minha graça basta para vocês. Então, independente da escuridão, louve ao Senhor. A minha graça te basta. Qual que é o nosso papel? Nos submetermos humildemente, nos colocarmos como ovelhas obedientes, falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como Samuel querido falou. Então vamos viver com a graça do Senhor, pois ela nos basta. Amém? Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. No abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui
Senhor, seja a nossa expressão de louvor chegada ao céu, Senhor, chegada aos teus pés, que nós saibamos quão precioso é o teu amor, a imensidão deste amor por nós, que é único, que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Espírito Santo, possamos externar o amor, possamos nos alimentar com a tua palavra que o teu servo vai proferir para nós, possamos ter o privilégio de estarmos unidos como igreja, exercer a comunhão, Senhor, que o Senhor possa estar sobre nós, no nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar pelas crianças. Eu convido as crianças aqui para orarmos por elas. Os pais que puderem trazer as suas crianças também, nós oraremos por elas agora. Em seguida elas sairão, as crianças até 9 anos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essas crianças que o Senhor tem concedido ao teu povo. A tua palavra diz que os filhos são bênção do Senhor, herança do Senhor. Nós pedimos, suplicamos a ti, que o Senhor conceda sabedoria a cada família para criar estas crianças no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que elas, ao crescerem, conheçam cada vez mais o Senhor e encontrem nele a salvação para as almas delas, Senhor, e cresçam nos caminhos do Senhor, se afastando de todo o mal, sendo protegidas pelo Senhor, guiadas pelo Senhor, Deus, e ao crescerem, continuem conosco, servindo o teu santo nome, Deus. É o nosso desejo, é a nossa oração e súplica, Senhor, por essas crianças. Que o Senhor as livre de todo o mal, Senhor, de toda a influência do mundo, Deus, que quer desvirtuar, corromper, Senhor, a vida das nossas crianças, Senhor. Que o Senhor repreenda esse mal, Deus, e não permita que alcance a vida delas, Senhor. Abençoe também esse momento de estudo da tua palavra, usando os professores, Deus, e despertando o coração delas para te conhecerem e te adorarem cada vez mais, Senhor. Também pedimos para que, ao chegarem em suas casas, elas encontrem um ambiente em que Jesus seja o centro das famílias da nossa igreja, Deus, e que cada criança ame o Senhor Jesus, como os pais amam o Senhor Jesus. É o nosso desejo, oração, rogando assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter agora um pequeno interlúdio em que nós ouviremos uma canção, meditando na letra e em espírito de oração.
revelação que nos veio pela graça do nosso Senhor. Vamos orar pelo pastor Valdenberg, que vai nos conduzir na palavra do Senhor. Pastor. Senhor, nosso Deus, nós cantamos, oramos, entregamos a Ti os nossos louvores, abrimos o nosso coração, fomos edificados e agora queremos ouvir o Senhor. Fala conosco nessa noite, por meio da Tua palavra, usa o Teu servo, abre o nosso coração para que compreendamos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Assim nós oramos, confiando no nome de Jesus. Amém. Quero, de todo o meu coração, agradecer aos irmãos que durante o culto de domingo e a semana grasnaram. Valeu muito, serviu muito. A situação não mudou não, mas eu estou mais fortalecido. Obrigado por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem estava aqui pode entender. Domingo, cheguei em casa, orei, fui dormir, e o Senhor me deu um sonho que Ele só me dá quando eu estou naquele estado. E eu vi que o Senhor abençoou. Uma pessoa que eu não conheço, me davam 2 bastonetes grandes, parecido um cotonete gigante, só que na ponta não tinha algodão, tinha penas, ele estava coberto de penas nas pontas, e eu segurava os 2 bastonetes e a pessoa dizia, voa, mas não só passarinho. Eu segurava os bastonetes e a pessoa dizia de novo, agora voa. Aí eu batia assim e eu levantava o voo. Eu voava muito alto. Só quando eu estou naquele estado de alma é que o Senhor me faz sonhar voando. Você não tem ideia da experiência que é acordar depois de sonhar voando. A vontade é de esticar um pouco o sonho. Já fez isso já? Você quer voltar para dormir de novo. Mas não acontece mais. Aconteceu isso e eu quero agradecer as orações dos irmãos que subiram para a memória de Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas 22. Agradeço a todos os irmãos que vieram cultuar Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Lucas 22. Pode colocar, Betinho. Do 24 ao versículo 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado por esse dia.
Obrigado por esse povo. Obrigado por este lugar. Obrigado por este clima. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela vida do pastor Barnett, que faz aniversário hoje. E o tempo que o Senhor concedeu a ele e a sua esposa de viagem. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o teu Espírito trouxe essa gente para cultuar o Senhor hoje aqui. Muito obrigado. Que eles possam voltar para casa levando os seus feixes à direção do Senhor. Conceda, ó Deus, aos que queriam estar e que prestam ao Senhor o mesmo culto pela internet, a graça de tua bênção e de tua presença em todo o culto. Que o Senhor os favoreça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela manhã, o pregador do culto nos falou sobre o Deus que fez as grandes coisas. Ele disse que era o mesmo que fez as coisas pequenas. Fez o sol extraordinário, mas fez as borboletas. Fez tudo, o grande e fez o pequeno. Aqui em Provérbios 30, 24, olha que texto interessante. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O gecko que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Ele fala das coisas pequenas. E a pergunta feita pelo pregador é: quem é o menor entre os pequenos? E nós descobrimos ali que Deus usa os pequenos e que podemos nos alegrar em não ser os grandes, porque Ele ama os pequenos e usa os de pouca sabedoria ou de pouca experiência. Ele se manifesta e a Bíblia está cheia das ações de Deus usando as pessoas pequenas, digamos assim. No entanto, nós vivemos numa sociedade que só destaca o grande, o alto, o forte, o bonito. Só. Há um concurso de Miss, onde as moças mais bonitas da cidade, ou do estado, ou do país se reúnem e elegem uma. E a chamam de Miss. Não é? Quem é a segunda? Sei lá quem é a segunda. A segunda ou a última é feia do mesmo tanto. Não é assim que a gente entende? É. Nós destacamos o campeão. Vocês já viram faixa de vice-campeão? Não tem. Não tem. Vice, não tem. Rua com o nome de vice-prefeito? Não tem. Vice-governador? Também não tem. Não tem. Tem o primeiro, tem o maior. Porque nós somos uma sociedade que destaca apenas o grande, o número 1. O segundo já não importa. O segundo e o último têm a mesma importância. No entanto, no reino de Deus não é assim. Os discípulos, na visão de Marcos, estavam caminhando com Jesus. Logo após o Senhor Jesus ter informado para eles que iria morrer. Olha, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. A turma, em vez de começar a condoer-se daquela realidade ou da verdade, eles começaram a discutir quem iria substituir Jesus. Acredita nisso? Olha, o lugar dele, não, ele ama mais a mim. Não, olha, eu sou o preferido dele. Começaram a discutir quem iria tomar o lugar do homem. O homem nem morreu, gente. É como algumas pessoas que o corpo nem esfria, os filhos estão dividindo os bens. Isso quando não divide em vida. Lembra de Lucas capítulo 15? O pai não morre, cheio de saúde. Então vamos dividir em vida. Já que ele não morre, esta é a ideia da nossa sociedade. Em que os valores são distorcidos e, por vezes, esses valores entram na igreja. Essa força do Egito chega na igreja e nós queremos saber quem é o mais forte, quem é o mais sábio, quem manda mais, quem pode mais. Porque pastor, presbítero, diácono, professor,
líder de ministério e membro. Não é assim que Deus vê. Não é assim. Todos nós somos um só no corpo. Alguém chegou para você e disse assim, você quer perder os rins ou o fígado? O que você diz? Nenhum. Você quer perder um dedo do pé ou o dedo da mão? Aí você pensa assim, nenhum. Mas como nenhum? Você tem 20. Para que você quer 20 dedos? Se Deus fez com 20, é porque eu preciso dos 20. E acabou a história. E às vezes eu sinto falta de uma mão. Gente, 3 mãos me seriam tão úteis. Já pensei nisso. Eu vou conversar algumas coisas com o Senhor. Uma delas é isso. A necessidade de um terceiro braço. Outra é a razão porque o nariz é para baixo. Já pensei. Por que esse negócio não é para cima? Talvez porque eu seja baixo e ao olhar para os outros eu só vejo o nariz primeiro. Aí eu pensei, não, isso vai ser mal feito. Mas o Senhor já me convenceu que está tudo no lugar, está tudo certinho. Os nossos valores às vezes não batem com o do Senhor. E nesta disputa, neste afã de ser o maior, de ter mais poder ou de ser reconhecido, nós perdemos o bom senso, perdemos a esportiva, perdemos a ética e às vezes perdemos até o amor pelo outro. Quem manda mais na igreja? O pastor? Não é assim. Não. Nós abrimos uma igreja no Rio de Janeiro. E no dia da abertura dos portões, eu chamei uma criança e o presbítero mais idoso. A criança que eu chamei assim por acaso, você. Eu não orei, só unidunité, não, eu chamei lá uma criança da igreja. E o presbítero mais idoso eu chamei porque ele era mais idoso. Aí fizemos um culto lá antes de abrir a igreja. E abrimos a porta com os dois, o mais novo e o mais idoso. Gente, mas aquilo subiu na cabeça do mais novo. Subiu, não sei porquê, subiu uma criança. Devia ter 8 anos. Uma semana depois estavam discutindo, ele com um monte de outros lá. Disse, olha, eu sou filho de presbíteros. Onde é que ele tirou isso? Estava discutindo lá que ele podia mais, porque ele era filho de presbíteros. Na mente dele, o fato de eu tê-lo chamado, o promovi. Eu não fiz isso. Mas é essa nossa escala de valores. Eu fico pensando como é que Deus vê isso. Como é que Ele assiste esse nosso jogo de poder, essa nossa sede de quem manda mais. Agora eu sou diácono e olhe para mim de uma forma diferente, porque aqui eu sou diácono e eu sou agora presbítero. Como é que esse povo vai chegar no céu? Nós temos um tempo para trabalhar os nossos valores, ajustando-os à realidade do reino de Deus. Porque por vezes nós deixamos, por conta deste afã, um rastro de inimizade e até de inimigos. Que por vezes essa disputa pelo poder, ela entra na nossa vida espiritual. Já contei para algum de vocês, na minha formatura, no dia seguinte da minha formatura, nós nos reunimos para tomar café juntos. Só os alunos, só os formandos. E alguém que conduziu a oração, nós nos demos as mãos, fizemos um grande círculo e demos as mãos. Aí a pessoa que estava conduzindo disse assim, eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha ouvido isso. Eu queria que a pessoa mais espiritual aqui orasse. Acredite, eu queria que a pessoa mais espiritual orasse. Ela correu os olhos assim na gente. Eu vou orar. Eu pensei, o que passa na cabeça dela? Ela olhou, viu ninguém tão espiritual assim. Ela mesmo orou. Eu nem sabia se eu chorava ou se dava graça, se eu dizia amém. Porque eu fui impactado com aquela realidade de valores. Se eu pedir para o mais espiritual ficar em pé, ele fica? O mais santo, então. Levanta a mão, o mais santo. Se eu perguntar o mais inteligente, é capaz que a gente se manifeste.
mas o mais espiritual. Quem manda mais? Quais são os nossos valores? Depois de 40 dias, Satanás foi testar o Senhor, o nosso Senhor, e disse para ele: transforma essa pedra em pão aí, ué. O que mais tem aqui é pedra. E você tem necessidade. E vai começar o ministério. Não tem ninguém aqui. Transforma em pão, ué, e come. Pedra a gente não come. Mas uma vez que ela é transformada em pão, e o processo de transformação não se dá na pedra. Não. Se dá nos seus olhos. São os seus olhos que fazem a metamorfose de pedra em pão. Porque pedra continua sendo pedra, mas você tem aqui, a capacidade de ver pedra e dizer: é pão. Gente, isso é pão. E uma vez que você conseguiu transformar aqui, você come. O segundo passo é mais fácil do que o primeiro. Uma vez que você vê pedra como pão, você abraça e você beija. Aí acabou-se. Entendem a ideia? Transforma. E o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Esse texto lido aqui, ele é extraordinário. Porque ele foi colocado num contexto de humildade. O tema era humildade. O Senhor Jesus, no versículo 6 de Mateus 18, ele está conversando e coloca uma criança e fala sobre o valor da criança, afirmando os valores do céu na criança. No versículo 10 de Mateus 18 também, ele exalta uma pequena ovelha desaparecida e leva-nos a um investimento acerca dela. No versículo 15 do mesmo texto de Mateus 18, o tema ainda é humildade. E os discípulos então desaparecem da vista de Jesus. E eles continuam caminhando. Quando chegam em casa, Jesus pergunta assim: estavam conversando sobre o quê? Eles tiveram vergonha de responder. Quem comeu doce? Quem mexeu no pudim? Aí você sabe que foi você. E a mãe sabe que foi você. Porque a boca denuncia, a mão denuncia, os dedinhos lá no pudim denunciam. Mas a mãe bondosamente pergunta para que você se denuncie. Quem colocou os pés sujos em cima da minha cama? Só tem o esposo, cujo sapato é 44, ela, cujo sapato é 34, mas o pezinho é de 12, número 12. E ela pergunta: de quem é esse pé aqui em cima da cama? Não é do marido, não é dela, mas ela espera que alguém se denuncie. Esta é a ideia. Adão, onde você está? Adão, onde você está? E nós preferimos continuar fugindo, porque os nossos valores foram distorcidos. O pecado rompeu com isso. Ele nos separou do Senhor. A Bíblia diz que vencedor não é o que chega primeiro, é o que chega. Mas nós queremos chegar primeiro. E nós fazemos disso uma bandeira. Mas para quê? Qual que é a ideia disso? A Bíblia diz que os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos, porque os valores do Senhor são outros. Pode dar um clique, minutinho. Lucas 22, 26. Ele começa a trabalhar isso para nós. Mas vós não sois assim. Na igreja não é assim. Nós temos outros valores, nós temos outros princípios, nós temos outros critérios de avaliar as coisas e as pessoas. Nós não avaliamos como avalia o Egito. Para nós, o maior, o menor, o mais feio, mas isso não tem importância para nós. Não tem importância. Eu vi uma pessoa há umas 2 semanas mexendo lixo. Poucas coisas mexem tanto com a minha alma,
me fazem querer ser gente e eu me sinto nada, como eu vejo gente mexer em lixo para comer. Na porta de uma farmácia. E ela mexeu o lixo lá, mexeu o lixo, e pegou alguma coisa que eu não sei o que era e colocou na boca. Eu tive a experiência de evangelizar o Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. Eu e um grupo de pastores, não sozinho. Era por volta de... Saímos do hotel meia-noite e subimos o Morro da Dona Marta para evangelizar. Fizemos isso quase 3:pouco da manhã. E eu me lembro de ter entrado em uma casa de favela naquela hora. E as pessoas ficam agarrando você, segurando para que você ore. E depois ore de novo. E elas põem a sua mão sobre a cabeça dela. Ora pela minha cabeça, ora que ora. Pessoas com fuzil. Eu nunca tinha visto fuzil. Nem sabia de que aquilo era feito. E eles sentavam e ajoelhavam para que você orasse por eles. Numa carência absurda. De repente eu saí de uma barraca e encontrei com um homem que chegava com uma sacola, parece que de pano. E ela soletrou 3 nomes lá, e vieram 3 adolescentes, e no meio da rua, entre uma casa e a outra, não era rua, não era casa, era, sei lá, um montoado de gente que dormia em barracos. E ele abriu aquele saco ali, e ele tinha, eu vi, porque eu estava do lado, tinha pedaço de bolo, tinha coxinha de frango, e tinha coisa salgada e coisa doce, e tinha papel, e tinha tudo aquilo ali junto. E as crianças vieram e começaram a comer aquele lixo. Isso no Brasil, isso no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Eu me senti um bagaço por conta de ter visto aquilo. O que é que eu posso fazer para mudar aquela realidade? Os valores do céu são outros, não são daqui. Não importa a minha roupa de grife, o meu carro do ano para o Senhor, isso não tem valor para Ele. Embora Ele tenha a alegria em me abençoar, os valores dele são outros. Eu fico pensando quando eu digo, Senhor, eu estou querendo trocar de carro, porque o meu carro já tem 2 anos de uso, e eu coloco isso em oração. Enquanto que tem gente que tem dificuldade de trazer pão para dentro de casa. E aquele homem parece que trazia algo muito agradável. Os meninos caíram de boca naquilo que ele colocou no chão. Aquilo não é vida. Não é vida. Alguém que dorme naquela marquise ali, ó, aqui de frente à igreja, no chão. E quando chove ele é molhado. Não tem alternativa, porque a chuva não faz isso para não molhar, não, cai em cima dele. E quando esfria, também do mesmo jeito. Aquilo não é por opção, não, hoje eu vou dormir na praça. Não é opção, aquilo é exatamente falta de opção. Os valores do céu são outros, meus irmãos. E eu preciso caminhar com Jesus para assimilar os valores dele. Porque quem nasceu aonde ele nasceu, valoriza o céu. Quem viveu como ele viveu. Lembram onde é que ele nasceu? Quando ele encarnou? Lembram as roupas que ele tinha? E quando ele morreu, como ele morreu? Quem passa por um lugar e vê um homem pendurado numa cruz, diz sobre ele, eis um homem bom, modelo de fé para mim. Não, eis um bandido, porque ele morreu como bandido, como um assassino. O nosso Senhor morreu como um assassino, no meio de ladrões. Foi ali. Que tipo de valor eu posso extrair daquela realidade para minha vida? Quem é aquele homem que morreu ali? É um bandido? Condenado daquele jeito, é um bandido? Então eu preciso olhar para aquela situação com os olhos de Deus e não conceituar segundo os meus olhos. Aí eu vou aprender a olhar para a gente como gente, e eu vou ver dentro de cada gente um espírito carente de Deus, e às vezes carente de pão. João Batista pregou sobre isso. Aí o pessoal disse, o que a gente vai fazer? O que nós faremos? Aí ele disse,
Quem tem 2 túnicas, divida uma. Quem tem 2 capas, divida uma. A ideia básica é que os valores dele sejam passados para mim. Perdoar tem valor. Amar tem valor. Perdoar uma vez tem valor. 2 vezes tem valor. 7 vezes 70 tem valor. Porque são os valores que a gente aprendeu com ele. Ter misericórdia tem valor. Porque foi isso que ele fez comigo. Ele teve compaixão de mim. Vai para a tua casa e anuncia aos teus. Fala para eles quanto Deus teve compaixão de ti. Mas nós não queremos imitar o Senhor na misericórdia. Nós queremos o poder dele. Mas o que é o poder dele? Para que eu quero o poder dele? Para mandar e desmandar? Em que isso vai influenciar para bem as pessoas? Em nada. Porque se em Corazim tivesse sido feito os milagres que se fez aqui, eles teriam se arrependido. Porque se lá em Sodoma se fizesse os milagres que se fez em Cafarnaum, há muito eles teriam se arrependido. Por quê? Por que não? Quais são os valores do Senhor para nós hoje? Quem é o maior? Como é que eu aprendo aqui? Aí ele disse, pode passar, Miltinho. Convosco não é assim. Lá no Congresso ou no Senado, o senador manda mais do que o deputado, que manda mais do que o vereador, que manda mais do que a população. É assim que funciona. O presidente, o Senado, os governadores, os deputados, os prefeitos e os vereadores. Mas conosco não é assim. É isso que ele disse. Entre nós não é assim. Entre nós, se alguém quer ser o maior, sirva a todos. Porque ele deu esse exemplo ao versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Eu vim para servir e não para ser servido. Desce daí, ordena aos teus anjos que te acompanhem, que te segurem, te acompanhem para que você não tropece em alguma pedra. Beneficie-se do seu poder. E ele não fez isso. Ele não fez isso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Foi a palavra dele. Ele não faz uso do seu poder em seu próprio benefício. Ao contrário da gente. Nós queremos um poder para ser servido. Ele disse, não, com a gente não é assim. Não se preocupem em quem é o maior, quem é o menor. Nós temos outros valores. Lá fora é assim. Mas não tragam os valores do Egito para cá. Não deixem a igreja ser influenciada por essa sensação falsa de poder mais, poder menos. Não deixem isso. Conosco o que funciona é o serviço. Sirvam uns aos outros, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. E essa vai ser a identidade da igreja. Sejam misericordiosos uns com os outros, tenham paciência uns com os outros. Pensem um no outro, torne o outro superior a você, é o conselho de Paulo em Filipenses. Pensa nisso. Tornar o outro superior a você. Colocar-se no lugar do outro. No dia da dor, no dia do erro dele. Eu tenho trabalhado isso comigo no volante. Quando alguém me fecha, eu olho, conceituo, aí depois me arrependo. Aí, meu Deus, me ajuda a me colocar no lugar daquela pessoa que fez essa barbeiragem aqui. Ai, Senhor, mas como é difícil me colocar no lugar dessa pessoa, porque isso é impensável, isso é impraticável. Como é que uma pessoa dirigindo um carro faz um trem desse? Mas eu fico trabalhando a minha mente, trabalhando o tempo todinho para servir, não de tropeço. Às vezes eu passo aquela luta, assim, não olha para quem é, não olha, eu fico lutando. Entende essa luta?
para não olhar quem é a pessoa e censurar com o olhar 43. Porque não é possível que alguém faça aquilo no volante, sendo que eu tenho as minhas fraquezas, e é provável que alguém olhe para mim e diga: não é possível que um pastor faça isso. Aí eu morro. No reino os valores são outros. O maior então serve. Os presbíteros daqui a pouco vão pegar uma bandeja e vão servir vocês. O que é que vocês vão dizer? Demorou demais. Demorou? Por que não começou por aqui, por mim? Por que tem que começar por aquilo ali e não por mim? Você esquece quem sou eu? Estou aqui há tantos anos? Ou você vai dizer: obrigado. Obrigado pelo seu serviço. Obrigado. De coração, obrigado. E ele vai dizer: Deus te abençoe. O Senhor Jesus te abençoe. Aí a igreja, aí a família, aí seremos um só corpo, onde a mão não é mais importante do que a boca. Não é. Tem função diferente, mas não é mais importante. A boca serve a mão e a mão serve a boca. É assim que funciona no meu corpo. Um serve o outro. Não tem um mais importante. Pode dar outro clique, um minutinho. Versículo 29. Ele encerra essa questão de maior, de menor. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Que coisa extraordinária. Vocês são os que estão permaneceram comigo nas minhas lutas. Eu vi isso nessa igreja em relação a mim essa semana. Algumas pessoas ligaram e oraram e passaram o WhatsApp dizendo: estamos grasnando, estamos juntos. Nem entendiam a luta que eu estava passando, nem sabiam a razão, a origem ou o tamanho, mas estavam juntos. Vocês são os que estão comigo nas minhas lutas, nas minhas tentações. Aí ele continua dizendo, olha o que ele fala aqui no versículo 30. Versículo 29. Assim como o Pai me confiou um reino, eu agora confio a vocês. Porque no reino nós aprendemos a dividir as alegrias, dividir as tristezas, compartilhar o que nós recebemos. Nós aprendemos a dividir. Aprendemos, porque nós somos um só corpo, nós somos uma família, nós não somos vários guetos dentro de um corpo, não, somos um só. A Damares me alegrou ainda há pouco, dizendo: o meu filho está empregado. Eu disse: glória a Deus, porque eu orei por isso, eu orei pelo César. Quando alguém liga para você e diz assim: por favor, ore pelo meu filho, ele está sendo influenciado pelas más companhias, a gente ora ou não? Claro que oramos, porque a luta de lá é luta aqui, nós somos uma família. Eu tenho que aprender a dividir as coisas, as alegrias e as tristezas. Quando eu fico sabendo de um adolescente que está passando uma luta, aquela luta é minha. Eu não posso olhar para o cisco do olho do Vinícius achando que eu não tenho. Eu não posso. Sou eu a pessoa escolhida por Deus para tirar o cisco dele. Só que o meu sentimento a tirar o cisco dele tem que ser de equidade, de igualdade, de semelhança. Eu não posso ir lá tirar o cisco do olho dele achando que eu não tenho. Vinícius, que cisco é esse no seu olho? Deixa eu tirar isso aqui, menino, vem cá. Homem relaxado, um cisco desse tamanho. Não. Porque eu tenho uma trave no meu. E quando chega a ser trave num olho pequeno, a trave eu posso tirar, mas o cisco não tem jeito. Eu vou precisar da cooperação dos irmãos. Esse sentimento de família, de dividir. Nós somos uma família, meus irmãos. Uma só família. Que foi começada com o Senhor Jesus. Ele já levou tantos de nós para o céu. Tem tanta gente boa do nosso meio que já está com Jesus, porque Ele assim o chamou. Mas nós que estamos aqui precisamos dividir esse sentimento de família.
A luta de um com o marido é a luta de todos nós. A dificuldade de um para manter a ordem da casa financeira é de todos nós. Nós temos que compartilhar isso, porque aprendemos com Jesus. No reino é assim. O Pai me entregou um reino. Agora eu confio a vocês. Vai fazer o que do reino de Deus? Vai engavetar? Vai deixar o reino aqui e vai servir o Egito? Ou vai servir o reino como se serve no Egito? Conosco não é assim. Quando trouxeram uma questão de divórcio, Jesus disse, o princípio não foi assim. Nós temos outros valores. O que a gente vai fazer? Ele nos confiou um reino. Versículo 29, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. E se vocês desenvolverem bem, vocês vão comer na minha mesa, lá no meu reino. E vão um dia julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 30. Curve sua cabeça, por favor. Por gentileza. Andando com Jesus, nós assimilamos o seu caráter. Nós aprendemos e adotamos as suas práticas. Nós somos beneficiados por sua sabedoria. Nós somos contagiados com a beleza de sua santidade. E nós faremos o que ele fez. Amaremos como ele amou. Seremos os seus embaixadores aqui. Seremos fortalecidos pelo seu Espírito em nós. E haverá a restauração dos valores deles em nós. Quero ter mais para servir melhor. Um dia desse eu recebi uma oferta. Uma oferta. E eu pensei, eu não orei por isso. Aparentemente não estou precisando, então não é para mim. É por mim, para outra pessoa. Logo, logo, eu descobri para quem era. Dividir o que nós recebemos. Porque somos uma família. Somos um só povo. Senhor nosso Deus, perdoe-nos por essa questão de valores tão diferente dos teus. Perdoe-nos, ó Pai, pelas vezes em que nos julgamos melhores ou superiores aos nossos irmãos, por conta de um título ou de uma posição. Perdoe-nos, ó Deus. Maior do que nós é o Senhor e mais humilde também. Queremos aprender com Jesus da sua humildade, do seu caráter, da sua santidade. Venha sobre nós e nos abençoe. Pedimos sobre todos nós que nesta semana nós possamos refletir mais os teus valores em casa, no companheirismo da família e estender tudo isso para a igreja, porque somos um só corpo, muitos membros, mas um só corpo, dirigido pela mesma e única cabeça que é Jesus. Que Ele nos oriente, nos ajude a ter misericórdia com os que erram contra nós, nos ajude a amar aqueles que não são tão amáveis, nos ajude a ter paciência, ó Deus. Trabalha conosco. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais, por gentileza, a que venham à frente, por favor. Por gentileza, abra a sua Bíblia
na epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É muito interessante esta palavra vinda de Paulo. Ele sempre que escreve uma carta, ele começa destacando algo na igreja, algo em que ela merecia um destaque, um louvor. Aqui nesse texto ele diz: olha, nisso que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vos ajuntais não é para o melhor e sim para o pior. Consegue imaginar a situação da igreja? A ponto de Paulo, de longe, escrever para dizer: olha, quando vocês se reúnem, não é culto não, hein? Não é culto. É para pior. É possível a gente se reunir para pior? É possível, sim. E Paulo escreve aqui, ele dá razão por isso. Olha aí, versículo 18. 11 e 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês, quando vocês os reunis na igreja. Eu em parte o creio. Ele ouviu e disse: eu creio que é assim mesmo. Talvez por experiência, por revelação de Deus, mas ele diz: olha, eu acredito que seja assim mesmo. Aí ele começa a nos ensinar como a nossa postura no culto, ou na ceia, como é o caso. Versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, e lhes disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí ele trabalha isso, ele nos ensina. Nós vamos fazer exatamente isso, nos reunir em memória do Senhor Jesus, não porque Paulo ordenou, embora também seja, mas porque o Senhor nos deixou esse ensino. E eu queria convidar vocês para isso. Coloquem-se em pé, em memória do Senhor, e participem em memória do Senhor. Eu creio que, considerando o que nós iremos fazer, vocês se examinaram, já pensaram, analisaram. Se não fizeram, eu vou dar a vocês um espaço curto para o fazer. Analise-se, examine-se, pense acerca de si cada um, como fez Davi no Salmo 51. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum sentimento não digno, vê se há em mim algum pecado não confessado, alguma falha não admitida, vê se há em mim alguma mágoa que eu guardei em relação a qualquer coisa feita contra mim, alguma injustiça contra mim. Senhor, vê o meu coração. Uma vez feita esta análise, assim coma do pão e beba do cálice. Vou dar a você um tempo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá. Quando nós participamos, é um anúncio de que Ele morreu e de que Ele voltará.
Nós cremos nisso. Vamos agora orar e agradecer. É provável que você lembrou de alguma coisa e que você confessou. Se porventura não há condição de você fazê-lo agora, proponha no seu coração acertar isso ainda essa semana, se não hoje. Proponha isso no seu coração, para que Deus possa te abençoar. Domingos, ele é pastor comigo na igreja. Ele irá dar graças pelo pão. Nós iremos orar junto com ele. Em seguida a sua oração, nós vamos receber o pão. É um pão comum, é um pão simples, feito como qualquer outro. Extraordinário é a lembrança que ele traz para todos nós. Por favor, meu irmão. Oremos. Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa nesta noite, participando da ceia do Senhor, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Deus. O Senhor entregou o teu corpo para ser moído ali por causa dos nossos pecados, ó Deus. E nós agradecemos por isso. Agradecemos pelo teu amor para conosco e porque temos acesso ao Senhor, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouviu a oração do teu povo nesta noite, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento em que vamos receber o pão. Que o Senhor abençoe cada um que vai estender as suas mãos, ó Deus. E se porventura temos no nosso meio alguém que ainda não tem um compromisso com o Senhor, que o Senhor possa trabalhar na mente, no coração dessa pessoa, Deus, e que ela possa se entregar ao Senhor nessa noite ainda. Em nome de Jesus oramos. Amém. Por gentileza, ao receber do oficial o pão que nos traz a lembrança do corpo de Cristo, agradeça o serviço e espere para participarmos juntos. Os irmãos podem sentar-se após receber o pão, tá bom? Obrigado, meus queridos. Obrigado. Obrigado. Deus nos abençoe, irmãos queridos. Deus te abençoe, João. Deus abençoe vocês. Deus é caminho.
foi esquecido? Não é nada complicado para a gente, nenhuma complicação. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza? Nós não somos nossos, somos de Jesus. Porque Ele nos criou e depois nos comprou. Somos de Jesus, amém? E é por isso que nós temos uma aliança com Ele. E nós confirmamos isso ao participar deste pão. Somos de Jesus. Deus vos abençoe, irmãos queridos. Deus vos abençoe. Deus abençoe esta igreja. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele tomou, ele deu graças e confirmou que era uma nova aliança baseada no seu sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Foi o sangue do Cordeiro que nos comprou e pagou a justiça a Deus pelos nossos erros. O presbítero Samuel é pastor comigo aqui. Ele vai dar graças pelo privilégio de participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Meu irmão. Santo Deus, queremos agradecer por esses momentos, por essa oportunidade tão solene. E, ó Deus, que realmente a lembrança do teu sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados faça grande efeito na nossa vida, Em nome de Jesus. no dia de hoje e de agora em diante. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, ao receber o cálice, espere para participarmos juntos, tá? Você pode receber e sentar-se. Obrigado. Obrigado. Coutinho. Alan Castro. Pastor Vinícius. Obrigado, viu? Deus abençoe, meus irmãos.
Alguém foi esquecido? Alguém? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por conta do sangue, por causa do sangue, nenhuma condenação há. Deus vos abençoe, irmãos. Deus vos fortaleça. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Valeu, Jesus. Foi suficiente. Aproveitando que estamos em pé, vamos cantar o hino de número 438, Alvo Mais que a Neve. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o
irmãos podem sentar-se. Bondosamente, o Espírito de Deus tem enviado servos seus para servir Jesus em nosso meio, coisas que nos traz grande alegria e grande responsabilidade. O conselho conversou com algumas pessoas e quer apresentar para a igreja a cada um deles como irmãos amados, para que sirvam a Deus em nosso meio e sejam abençoados na nossa comunhão. Eu queria chamar aqui à frente para apresentá-los estes irmãos que foram recebidos recentemente pelo conselho. Venham à frente, por gentileza, por favor, todos que foram recebidos. Kelly, isso, Karen, John, Amanda. Tem mais? Tem uma família que não veio agora à noite. Eu queria que eles falassem o nome deles, para nós conhecermos. Depois nós vamos orar, recebendo eles na comunhão aqui. E faremos isso mais vezes, conforme o Espírito de Deus enviá-los para o nosso meio. Qualquer um desses você pegar. Boa noite, irmãos. Meu nome é Johnny. Todo mundo me chama de Johnny, não tem problema. É Johnny. É Johnny meu nome, mas pode me chamar de Johnny. Sou casado com a Amanda, pai da Lilian. Nós viemos da Igreja Batista da Graça. Viemos porque Deus colocou no nosso coração que nós temos muito para aprender com o Ministério de Música de vocês. E eu achei que eu ia aprender muito menos do que eu aprendi já até agora. Tem sido uma grande bênção. E muito obrigado por receber, nós temos sido muito abençoados no meio dos irmãos. Boa noite, meu nome é Karen, sou casada com o Éder, faz um tempo já que eu estou vindo aqui, acredito que a maioria já me conhece, mas aí eu vim para cá depois que eu casei, aí agora eu fui recebido. Obrigada a todos. Boa noite, tudo bem? Já faz mais de um ano, eu acho que eu já venho, mas agora é oficialmente mesmo, sendo recebida membro da igreja, e eu agradeço muito e estou muito feliz aqui. Bem, meu nome é Kelly. Que coisa boa. Aqueles que recebem com alegria, que se comprometem a orar por eles, naquilo que eles vierem a precisar de cada um de nós, eu queria que colocasse em pé. Coisa boa. O pastor Vinícius vai orar, pedindo ao Senhor que abençoe essa nossa nova caminhada com estes irmãos. Domingo, se Deus quiser, eu apresento os outros que não puderam vir hoje. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela vida destes irmãos que agora são recebidos oficialmente no nosso meio. Obrigado. Que eles sejam uma bênção aqui e que nós também sejamos bênçãos na vida deles, Senhor. Que juntos caminhemos nessa vida cristã, no serviço, na comunidade de fé, te servindo e proclamando o Evangelho do Senhor por todo o mundo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar para cumprimentar e receber os cumprimentos na porta central, o presbítero Samuel e a sua esposa Liamar. Na porta lateral, o diácono Osiro e a sua esposa Valéria. Na porta da praça, eu quero convidar o Ebner, Rodrigo, a Elaís, Beth e eu. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus visite você com saúde e proteja você do que é mal. Deus multiplique o pão na tua mesa e jamais falte paz aos teus relacionamentos. O Senhor se compadeça de você e te fortaleça com direção, com paz e com alegria. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as benditas misericórdias e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo
a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.